CuboCast, aqui ao meu lado, Felipe Quaresma. e aqui na nossa frente, dois grandes parceiros que a cultura nos trouxe. Áurea Santana, tudo bem? Tudo ótimo, meus queridos. Professor Jorge Pará, já tive rivalidade que somos no handebol há muito tempo atrás, mas hoje a gente é amigo. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, mas que agora tá só. Não, agora já foi, até porque não jogo mais. Eu ainda jogo. Te ganhou alguma coisa. Não, ganhou várias vezes, não foi só hoje não. Áurea, se apresente, minha querida, quem é você? Eu sou uma mulher que acredita no que faz, que tem uma energia para dar, para vender, para compartilhar. E acredito muito naquilo que eu faço, no que eu falo e que tenho a plena certeza de que a arte é o melhor caminho que o ser humano pode trilhar para ser melhor, para ajudar o próximo, para ajudar com que esse nosso planeta fique melhor. Porque a gente trabalha com emoção, com energia. Então eu sou essa mulher que acredita no que faz e que quer ser feliz, que é feliz no que faz. Legal, professor. Se apresente, professor. Depois dessa, tá, não tem como se apresentar mais. Mas iniciando, né, eu falei fazer minha referência aqui. Eu sou uma pessoa careca, eu sou uma pessoa preta, negro, me considero uma pessoa negra, hoje também careca, gordo, homoafetivo, né? E também sou amante das artes, né? A gente está aqui para a gente poder fazer dessa cultura baitetubense, né? Que seja levado para os quatro cantos do nosso município com amor, com carinho. Então a gente está aqui para poder mostrar a nossa arte. A gente é amante da arte. Legal. Em que momento assim você saiu assim, eu vou parar de jogar um pouquinho de handebol e vou pra arte? Eu já tava desde aquela época. Eu tinha que procurar um rumo, né? Sim. Já vi que o handebol não tinha pra gente, sabe que vai ter tudo, o esporte, ele não é muito valorizado. Sim. Então a gente não tinha assim um caminho certo. Então eu precisava procurar um rumo de qualquer jeito. Ou eu arrumava uma profissão para mim, ou ia trabalhar como peão. Aí eu tive que estudar. Sim. E como eu amava a arte, né, desde os 14 anos, fui revelado por um grande estilista aí de Abaetetuba. Não sei se posso falar o nome dele, né? Eu queria revelar, mas acabei esquecendo. Humberto Lalussa, né? Lembrei, fui revelado por ele e ele me convidou para dançar no grupo Arte Dança Baião. Comecei pelo grupo Arte Dança Baião e daí foi surgindo a minha vontade pela cultura, pela arte. Desculpa, sua graduação, formação acadêmica é voltada à arte? Arte visuais, sou formado em arte visuais. Meu colega profissional, Pode crer. meu colega profissional. E você, como a arte chegou até você? Ou Não, como melhor, você chegou à arte, porque a arte, comparada à áurea, mano, não tem pontuação pra colocar. Olha, eu sempre falo que a arte me foi apresentada desde o ato do nascimento, né? Porque eu falo que o meu nascimento já foi poético, porque quem registrou o meu nascimento já disse: Áurea Santana nasci das margens do rio Caripetuba. Então, para mim, já é poético isso. Então, eu tinha como eu não ser artista. Que cartola né? bom. Então, o meu encantamento já foi a partir daí, de quando eu consegui ler a minha certidão, eu falei: opa, eu já não seria outra coisa a não ser artista. Sim. Mas a arte me foi apresentada aos 12 anos de idade, numa brincadeira de criança no quintal, e uma coleguinha cantou uma cantiga de roda e eu ouvi, né, e absorvi, e visualizei aquela cantiga. E a partir daí surgiu o meu encantamento. Então, aos 12 anos de idade, eu venho produzindo, construindo, fazendo. Que da hora, cara. Né, Maravilhoso. arte. Que da hora. Essa quando a gente conversa com pessoas nesse perfil, a gente não visualiza outro caminho para essas pessoas, sabe, né? Que, assim, apesar de pouco tempo, aqui a gente está no episódio 15,
mas já aceitava assim, pessoas com o mesmo perfil, como eu falei. E aí eu sempre falo, né? A gente não tem uma lista de prioridades, né? Quando nós criamos o podcast, na verdade, o podcast foi criado há 2 anos atrás, conseguimos realizar esse ano, né? Inclusive com questão de políticas públicas. Aldir Blanc, primeiro ciclo Aldir Blanc. E aí no momento, assim, quem a gente vai convidar? E aí nós começamos a colocar o nome das pessoas, né? E aí, essa lista, né, a gente está conseguindo trazer todo mundo. A agenda dessa mulher é difícil, mas a gente consegue trazer. E a gente conhece o professor, eu conheço há pouco tempo o professor, do nosso trabalho com a Praça do Céu, mas a Áurea a gente conhece desde a Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, o primeiro contato com a Áurea, Paulo Gustavo. E a gente não tem como falar de vocês sem arte. Tipo, hoje eu vejo o professor gestor de um projeto cultural e artístico maravilhoso que é a Praça do Céu. Só que eu não vejo a Praça do Céu sem o professor. É incrível como a gente consegue ligar uma gestão a uma profissão, a um diálogo muito importante, professor, muito importante o trabalho de vocês, igualmente a Áurea. Eu não consigo ver a Áurea, tipo, meu Felipe, eu sou professora. Numa sala de aula dando aula. Agora a Áurea fazendo arte ou dando aula de arte, ela incorpora um personagem assim, a atuação perfeita. A gente não consegue falar, não, a Áurea pessoa, não, é a Áurea profissional. Não tem como. Vocês dois conseguiram absorver a arte, a cultura dentro do município de Abaetuba, que a gente não consegue distinguir o que é profissão e o que é paixão. Eu acho muito da hora. Isso é muito, muito ao ponto assim de posso estar errado, posso estar certo, mas é de suma importância ao município o trabalho de vocês. A Praça do Céu, quando eu conheci, fiquei encantado, porque a gente sabia que existia, mas não sabia os objetivos específicos e gerais da Praça do Céu. Quando a Áurea apresentou, quando o senhor apresentou, eu falei, pô, mano, é um ambiente democrático dentro de Abaetuba que as pessoas precisam saber. Precisam saber disso. Entendeu? Isso traz dificuldade para vocês, essa uma resposta. Vocês não conseguem se desligar, né? Eu vejo o professor numa questão, infelizmente, mais burocrática, assim, no sentido de ser a pessoa responsável ali. Eu sei que existe uma equipe maravilhosa, eu conheci todos. Mas a Áurea é assim, né, atriz, né? Isso traz problema para você. Falou, não, cara, hoje eu não estou de gestor, não. Hoje estou aqui batendo papo. Vocês sentem essa dificuldade? Eu não tenho, no céu a gente não tem isso, né? A gente acaba brincando, eu sou muito da brincadeira. Aí quando é para gerenciar o espaço, para a gente conversar, reunir, é uma coisa, uma situação. Mas na hora da brincadeira, na hora da sacanagem, a gente tá ali para fazer sacanagem, para brincar, para falar besteira, para falar merda. E a gente acontece e faz. A gente consegue, eu acho, sair um pouco desse personagem, né? Sim. Porque às vezes a gente tem que fazer um pouco desse personagem, né? Que eu não sou o Jorge Pará, gestor do céu todo o tempo, 24 horas. Também sou professor de escola pública, né? Então, na escola pública eu sou diferente de atleta. Na atleta eu mando lá para cada prédio, né? E na escola pública, quando eu estou lecionando, eu sou muito diferente de que está na gestão do céu. Então, para mim, normal. E você? Todo mundo te olha pensando que você é É sempre uma Matilda Pereira ou não? Assim? Não. A gente consegue gerenciar, né, a vida pessoal, a vida profissional, a gente consegue gerenciar. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente escolheu a arte para educar, né? E educar para a arte também, né? A gente tem esses 2 caminhos. Então, a gente faz com muito amor, com muito respeito, tudo aquilo que a gente desenvolve. Mas a gente tem o nosso momento do brincar no nosso trabalho e tem algo muito bom que acontece na Praça do Céu, que é assim, cada professor, cada educador, cada arte educador tem a sua função, né? A sua oficina que é realizada, a sua forma didática de organizar o seu plano de aula. E quando chega um momento, por exemplo, amanhã nós temos um evento. Quando chega o evento, o nosso gestor diz assim, olha, precisamos apresentar, precisamos ter uma culminância. E cada profissional dentro das suas áreas vai organizar
a sua performance, o seu espetáculo. E quando chega o momento de apresentar para o nosso diretor, tá incrível, parece que houve aquela sintonia, Uma conexão. parece que já tem um tema já pronto, existe essa conexão. Legal. E aí tudo vai se encaixando e que fica um grande espetáculo. Amanhã Legal. vai ser um dia como esse, de um grande espetáculo, Legal. né? De teatro, de dança, de De poesia, música. de música. Então, a gente consegue realizar um trabalho belíssimo. A gente sempre fala, é repetitivo, na verdade, que eu falo no programa aqui, né, no podcast, que o melhor da Cubo é trazer as pessoas, conhecer as pessoas, né? A gente já se conhecia antes da Cubo e a gente já se conhecia antes da Cubo, né? Bem antes, na época de colégio e tudo mais, né? Mas nesse caso eu fui reencontrar, sabe? Quando eu fui, alguém tinha me falado, é o Jorge, que é o diretor de lá, porque ano passado nós fizemos uma atividade lá, né? A Cubo fez uma atividade, só que não fui eu que mediei. Eu acho que eu consegui o número e passei para uma das produtoras da Cubo, acho que foi a Ruby, inclusive. E dessa vez, como era um projeto que eu toquei, todo mundo tocou com muito carinho, mas era, assim, muito importante, sabe, para mim, de uma maneira pessoal, eu falei, eu vou lá. Assim como os convites, eu sempre faço questão de entregar pessoal, sempre que podemos, né, entregar pessoalmente. E aí porra, gente, tá lá, entendeu? Assim, um brother de muito tempo atrás e tudo mais. E ele fica feliz de ter pessoas assim, né, trabalhando, gerindo o céu, sabe, dessa maneira. Conhecer um pouco mais, porque o que acontece em todos os lugares, que é você tá num bairro periférico, onde as pessoas julgam perigoso, isso aí não posso falar porque eu não vivo lá, não compete a mim, compete eu acredito que a órgãos, né, fazer esse tipo de coisa. E a Áurea, eu já conheci a Áurea, claro, como artista, e eu nunca vou esquecer disso, cara, nunca vou esquecer. A Áurea chegou pra mim uma vez lá na fundação e falou assim, Luiz, um dia tu ainda vou trabalhar contigo. Eu tava nesse dia. Que caralho é isso? Eu tava nesse dia. Que ela quer trabalhar comigo? Ela não sabe o contrário, cara. Ela passou o contrário. Eu falei, pô, um dia eu vou te filmar, pô. Mas ela falou, aí eu, caralho, que coisa. Aí eu fui pra casa nesse dia muito feliz, sabe? Muito, muito feliz, porque a gente já se conhecia, a gente já tinha trocado, claro, né, elogios profissionais, mas, porra, nesse dia foi sensacional. De receber isso de você, né? E aí, logo depois, veio a Paulo Estado, a gente pôde trabalhar junto, né? Então, essa aproximação, sabe, dos artistas, das pessoas que fazem a arte, a voz de tubo, com a Cubo, nos traz isso, né? E aí eu queria escutar de vocês a experiência de vocês com a Cubo, como foi, assim, realmente, na real, assim, que vocês, porque para vocês, quem sabe, tinha sido novidade, é uma produtora, está trazendo um projeto e tudo mais. Como foi essa experiência de vocês? Eu conheci a Cubo pela Áurea, que foi o clipe, né? Que o mestre Totti também estava participando do clipe, e aí eu cheguei a comentar, a Áurea chegou a comentar que ela também iria participar desse Da Paulo Gustavo. do Paulo Gustavo, né, do clipe, e falou da Cubo. Aí eu falei, Cubo? Aí ela me explicou um pouquinho do que era Cubo, né, que estava aqui na cidade, me mostrou um pouquinho do que estava sendo gravado. Aí eu disse, nossa, que legal, que lindo, né? Achei lindo o clipe do trabalho. E também depois com o Festival do Cinema, né? Que o Cubo levou para o Espaço Céu. Vocês nos acolheram, foi a gente que levou. A gente acolhe, cara. Foi sensacional. Como eu sempre falo, cara. lá no céu, o céu, ele está de portas abertas, né? Para todos e todas, para poder mostrar sua arte, mostrar seu trabalho. Então a gente está aqui sempre acolhendo, abraçando, principalmente quando a gente vê uma equipe maravilhosa, uma equipe que tem realmente força de vontade, dedicação, né? E tem um amor pela arte. Então a Cubo é isso, a Cubo é amor. A gente vê muito, muito amor de vocês no trabalho de vocês. Então fazer um festival que foi feito
lá, infelizmente, não pude estar presente. Não te perdoo, você sabe disso. Mas, Não te perdoo. mas mal Não não deixa sabe que eu você- estava vigiando você. Alguém falou pra gente assim, Felipe, olha a câmera se mexendo. Eu olhei, tô vendo. É o Jorge que tá vendo se mexendo, o que é. Eu estava assistindo, gente, Acompanha eu estava se tudo. acompanhando, assistindo, e eu estava lá na minha rede depois da escola, lá assistindo e vendo, né? Que trabalho maravilhoso. Então, gente, parabéns pelo trabalho que vocês têm com. Todos os, você já vai responder, calma, mas, assim, todos os, porque a gente busca parcerias sempre, né? Envolver cara, a gente sempre é muito bem recebido. Acho que nunca aconteceu de alguém falar não pra gente, né? Mas muitas vezes as pessoas dão sim, mas falam, olha, esse BO é teu. Isso aí. Vocês, o espaço tá aqui, e aí tá aqui, e aí vocês fazem. Que realmente a gente se propõe a fazer. No céu, cara, foi totalmente diferente, assim. O Céu teve uma hora que tava preocupado com as meninas, tipo, tava todo mundo trabalhando, aí as meninas também estavam no administrativo. Eu falei, mano, o administrativo do Céu ainda tá aqui. Eles falaram, mano, eu tô muito afim de acabar, que eu tô vendo elas cansadas. Aí alguma diretora sua veio, não se preocupe, que eu tô vendo vocês mortos aí, a gente vai ficar aqui até vocês Até o final. acabam. E era mandando mensagem, a gente tá aqui. Sim. E o bom do céu, eu sempre coloquei essa situação. Eu não tenho esse problema com a equipe, porque alguns dias eu não estou no município, né? Estou lecionando em outro município. Então eu tenho uma equipe maravilhosa, Sim. que é a do céu, uma equipe muito acolhedora, uma equipe que está pronta para ajudar, pronta para trabalhar, né? Para abraçar o trabalho. Então isso aconteceu nesse dia. Né? E outros grupos que aparecem também para fazer lá no E espaço. o Céu também, elas principalmente ficaram admiradas com o trabalho das peças que foram colocadas, material produzido em Abaetetuba, de Abaetetubense. Falaram, gente, alguma relatou para mim, Felipe, eu não sabia que tinha tanta produção abaetetubense aqui dentro. Eu falei, pois é. A ideia que a gente levou de fazer com o Luiz, levou principalmente, de levar o Festival de Guará, era isso. Era colocar, democratizar a informação sobre o cinema de Abaetetuba. A gente poderia ir cheio de obras fora do Pará, mas ninguém ia se identificar com a gravação daquilo. Que é o que a gente relatou muito no clipe da Áurea. As pessoas, gente, era assim que era a minha infância. A Áurea começou a olhar assim, Felipe, tu tem noção que é isso? Eu falei, não, eu tô chorando, eu não quero mais ter esse movimento. E o Céu se envolveu muito com a gente. Eu sou muito grato daquele dia da gente estar ali, da gente conseguir democratizar aquele local, da gente conseguir colocar as obras de abaetetubenses em pauta ali diretamente. Teve obras nossas que foram vistas lá, que nunca tinham sido vistas. Uma delas foi o Dia da Rainha. Dia da Rainha. E Felipe, a gente não sabia desse documentário. Quando a gente colocou em pauta o Dia da Rainha, que é o dia 2 de fevereiro, que é uma das de Iemanjá, as pessoas dizem utilidade pública. Isso aqui é peça para ser pesquisada. E teve um diretor do Rio de Janeiro, que foi o Davi. Na verdade, ele é daqui e trabalha no Rio de Janeiro. Falou sobre o nosso Vozes da Floresta, que é da Daniela, do Pirocaba, que vocês conhecem. Ele falou, Felipe, é um material que a gente precisa fomentar dentro de Abaetetuba, e a gente sabe a luta da arte. A gente pegou relatos seus, nossos relatos da área, mas no dia da Braça do Céu, aquilo parece que todo mundo estava na mesma atmosfera, falando a mesma língua, respirando cultura, respirando cinema, escutando, estava tendo debate dentro da sala de vocês sobre algum filme, fora da sala, as crianças estavam falando sobre. Foi incrível, assim. Porque o festival faz isso. Foi incrível a atmosfera que a Braça do Céu deixou pra gente. Então, tomar conta por cinema ali. Tudo era assunto, era cinema, de produção abaetetubense de cinema. E você, Áurea, conte pra gente as suas experiências com a Cubo. Pois é, eu sempre falo, quando nós estamos juntos, eu sempre manifesto, né, a minha admiração e a minha paixão que eu tenho por vocês. Porque, assim, foi um trabalho que deu certo, que está dando certo. E, como eu sempre falo, eu quero vocês sempre na minha vida, nas minhas obras, nas minhas produções. E aí vocês, assim... E eu falo assim que a gente sempre fala que existem pessoas que nós encontramos no caminho, que são pessoas que aparecem para nos ensinar, outros para iluminar caminhos, outros para guiar os caminhos, né? Então vocês vieram Para seguir. para fazer com que a gente siga
com visibilidade, com respeito, com dignidade, né? Porque até muito tempo atrás nós produzíamos as nossas obras, mas ficava ali, ou era para um grupo pequeno de pessoas. E hoje o Pará, o Brasil, conhece as nossas obras a partir da chegada de vocês, né? Então todas as programações, todos os projetos da Cubo, os artistas amaitubenses estão. E os artistas vizinhos também estão. Isso é maravilhoso para todos nós. Então eu me sinto muito feliz e desejo vida longa para as ideias, sabe? Muito longa. Eu pensei que ela ia falar, né? Quando nós filmamos o Semestre da Maré, começou assim, vamos tudo organizado, tudo certinho. Inclusive os primeiros takes, eu nunca vou esquecer daquilo, assim, né? Porque era pôr do sol. Sim. Ela desenhou o que acontece, porque ela conhece, como é o nome, eu sempre chamo. Caripetudo. Quem lembra sempre é o Felipe que lembra dos nomes. E aí ela falou, olha, tem uma árvore, o sol vai passar ali, aqui, onde a gente pode parar para subir o drone? Aqui é fulano de tal que mora, fique tranquilo, ali é uma escola, minha prima, ela mora bem do lado, não te preocupa, aqui a gente vai poder caminhar, assim, tudo certinho, né? E os primeiros, realmente, assim, primeira diária que a gente chama, cara, eu acho que ela viu, assim, quando eu fiquei feliz, assim, foi sensacional, cara. Todos os takes foram lindos. E a filmagem toda, como eu estava trabalhando com o tempo, tipo, a gente controla tudo. A gente controla a câmera, controla o barco, quer dizer, o barco chega, quer dizer, o barco vai, quer dizer, quando vai estar pronto, quando vai. Mas o tempo é uma coisa que eu aprendi naquele momento que a gente não controla. O professor, a hora pode falar isso, tava tudo perfeito, parece que estava desenhado pra gente ir pra lá e fazer. Mas é bem, sabe, bem molinho assim, não balançava barco, a gente conseguiu. Vai o drone, sobe de novo, sem problema, sem pressa, a hora, porra, espetacular também. Isso sim. Vai embora! Ela remou muito, verdade, isso é verdade. Né? E assim, seios e fotos muito bonitos. Eu posso falar que a minha melhor foto que eu tirei na minha vida foi da água. Aquele espelho d'água. Aquela foto. Eu guardo essa foto no meu drive, que eu não deixo ninguém mexer. Que eu falei que um dia, quando a Cubo fizer uma exposição, nossa, aí vai ter essa foto, porque era lindo. Tava a Áurea no barco, ela tava com um colar, igual, muito parecido com o seu, só que era uma amarelo azul, se eu não me engano. E ela refletiu, professor, no espelho d'água. E eu não tinha tanta experiência, assim como eu não tenho tanta experiência com foto como o Toninho e o Luiz, eu pego pra brincar. Eu falei, não, vou me dedicar nessa foto. Aí eu li e falei, caralho, mano, olha essa foto. A gente passou a noite falando do dia que a gente gravou. E também vai ser uma da noite. Pois é, e assim, aquele, sabe, eu preciso filmar aqui. Aí o pessoal segurando na minha calça aqui assim. E confiança, segura que eu vou me jogar pra cá. Maravilhoso. Assim, é o tipo de coisa pra quem grava, pra quem filma, foi perfeito. Foi perfeito. E aí a gente fez uma bagunça na casa desta mulher. Eu assei carne. A gente fez uma bagunça assim que a gente tomou, eu não sei. A cerveja que a gente levou acabou. Ela foi buscar cerveja pra gente que tinha lá. Nós levamos carne, né, pra assar. Ela deu peito. A Alexia, quando viu o açaí, o papagaio lá cheio de açaí. Assim, foi uma noite que ficou até 4 da manhã. A gente brincou, o Luiz gritou assim, mano, a hora tá preocupada, que não tem quem assa a carne. Eu falei, como você não tem, mano? Eu não tenho quem assa a carne, me dá a carne. A gente foi lá pra trás começar a resenhar na carne. E aí no outro dia, o rabeteiro deu. Aí a gente combinou, olha, essa cena precisa ser 6 da manhã. Porque, assim, né, ela me explicou como que ela queria. Quem dirigiu ali, tá, diretor, quem dirigiu foi ela. Foi tudo ela, entendeu? Ela disse, Luiz, olha, essa cena é tal hora, assim, porque nessa hora a maré passa, assim, me explicou e aí eu atendi. Só que o barco não apareceu, na verdade foi um familiar teu que nos ajudou, inclusive ele está nos créditos, né? E ele
fez a parada de levar a gente, porque sua mãe participou, né? Minha sobrinha. 11 da manhã, cara. O que era pra ser 6, assim, pô, eu achei assim aquele clima de 6 da manhã, Sim. a gente transformou pra 11 da manhã. E aí eu alegre do outro dia, eu estava muito estressado no outro dia, eu tava putaço. Puta, eu tinha batido o dedo naquele. Só que assim, pra mim o trampo de filmagem é que nem ir pra musculação, ir pra academia. Tu já chegou lá, pô, tu vai dar o teu melhor, tu já curte, tu já chegou lá. Então pra mim sempre trabalho é assim, né? Pô, eu já tô aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso. E o resultado, assim, né, eu gostei bastante. Mas eu volto a falar, eu acho que a filmagem é a área explicando todo o tempo que acontecia ali. E que bom que esse rabeteiro atrasou, porque a gente almoçou lá. Aí com palavras da Áurea, a Áurea chegou pra mim e falou assim, tinha que ser esse horário. Aí eu olhei pra Áurea, professor, a semente tinha que chegar. Tipo, Felipe, tem um take que a semente ela vem no rio. Eu falei, beleza, encosta aí a canoa que eu vou jogar a semente a favor da maré. E a semente vai ter que vir. Professor, eu peguei um bolo de semente na minha mão. Falei, meu senhor, não afunda aí, senhor. E veio, a gente conseguiu pegar o take que era a descrição da Áurea. Falou, olha, eu esperava a semente na canoa e a semente chegava na canoa. Falei, mano, vai ter que Ficar na parada já. Vai ter que arriscar. Professor, não tinha como a gente mexer em ISO, não tinha como a gente mexer em obturador, porque o sol batia na água e batia na lente. Batia na água e batia na lente. Eu falei, Luiz, vai ter que fazer mágica. Mas o professor deu tanto certo, muito certo. Foi uma das primeiras obras que a gente fez. E foi agora a gente falou assim, porra, isso aqui foi muito necessário pra gente. Pro crescimento nosso, de agradeço pro nosso crescimento, porque a gente podia ter te inventado 1 milhão de desculpas que não dá pra filmar. E não acabar. Se fosse um compromisso financeiro, E não acabar. pode ter certeza que eu já fiz isso, inclusive, porque eu acho que como profissional eu tenho que fazer, né? Acho que todo mundo deveria fazer. Se fosse uma questão financeira, olha, vamos ver uma outra diária, porque o que a gente combinou não estava certo. Eu acho que todo profissional Sim. tem que fazer isso, né? Só que tudo. Só que assim, cara, tá certo. tá muito da hora, entendeu? Tipo, Seu perfeito. Saiu perfeito. Saiu E aí, perfeito. professor, você tá há quanto tempo lá no céu? 11. Tu sabe tem Tem quantos 11 anos? anos. Caralho, 11 Eu vi isso Não sabe tem quantos anos? Por incrível que pareça, quando eu ainda trabalhava na SEMEC, né, e eu passava pelo céu porque, não sei se tu lembra do Everton, do Tom, que joga vôlei. Claro que lembro. Pois é, o Tom é meu amigo e a gente sempre ficava ali pra casa dele. Aí eu passava pelaquela estrutura maravilhosa e eu cheguei a perguntar para ele o que é que iria ser aqui. Que ia ser nesse espaço, né? Ele falou, olha, vai ser um centro de arte, vai ter teatro, vai ter uma biblioteca, vai ter uma quadra de esporte. Eu disse, a gente vai se matar nessa quadra. Essa quadra vai ser maravilhosa. Que legal. Aí eu olhei, Hoje ele nem volta. todinho, eu fui, ó, parei. Aí eu olhei e disse, mas se um dia eu vou trabalhar aqui. Foi mesmo. Um dia eu vou trabalhar aqui e eu acabei saindo da SEMEC por uma situação que eu não vou citar aqui, mas aí eu Assim fui. que acabar esse episódio, Eu posso Infelizmente, pausar aqui. foi uma situação um pouquinho chata, constrangedora, claro, mas aí eu depois recebi o convite da prefeita para coordenar lá o teatro, o Cine Teatro. Sim. Porque cada espaço tinha uma coordenação. Tinha o coordenador do CRAS, tinha o coordenador da biblioteca, tinha o coordenador da sala de informática e tinha que ter alguém que era para coordenar o teatro. Aí eu fui para coordenar o teatro, né? Mas depois não deu certo, era muita coordenação, Sim. não, tem que ficar só um. Entendi. Aí fui lá receber o convite e estou lá até hoje, 11 anos no Porque espaço. o céu, ele é algo que existe em vários municípios. Vários, né? são 300 céus, já tem 300 céus. Pra- O último foi em Ananindeua. Para chegar, você passou por uma capacitação, como foi para... Foi o céu... Porque assim, rapidinho, na minha cabeça, assim, parece, é bonito, pô, funciona, mas deve ser bem complexo, assim, é muito grande, né? É muita É. coisa acontecendo. É porque não é um projeto, é um projeto do governo federal. Sim. E o governo federal simplesmente não vai chegar no município, não. A gente vai implantar
essa instituição aqui no espaço, não tem todo um diálogo, tem todo uma equipe técnica para poder trabalhar. Então foi mobilizado na época, né, uma equipe técnica da prefeitura, e eles fizeram todo o trabalho em conversa com a comunidade, formação, tiveram que encontrar um terreno que seja doado, porque não podia ser lá era um campo de futebol. Era um campo de futebol, inclusive morreu um jovem lá neste campo de futebol, que era jovem do time do Paulinho Senna. Então tem até um projeto Manuel Arte no Céu, já teve um projeto sim, em homenagem ao menino que faleceu lá neste campo. Então todo um diálogo, toda uma conversa para poder, né, conseguir tem uma contrapartida, claro, da prefeitura, né, para poder o céu ser implantado dentro do espaço. E hoje a gente é referência, né, no Brasil. Assim, nas nossas conversas, você fala das viagens que precisa fazer, né, por uma questão de acho que capacitação e também, né, mostrar o que está sendo feito. Quando nós soubemos do céu, ele está avaliado no 6º melhor do Brasil, o céu Baitetuba. Como é que chega nesse 6º lugar aí? Na verdade foi o 5º. Vai me contar errado. Foi feita uma pesquisa, veio uma pesquisadora de uma universidade, então ela fez uma pesquisa entre os céus que já estava inaugurado. E a gente entrou entre um bem mais avaliado do Brasil na época, e a gente era com a questão da cultura, né? A gente fluía muita cultura, a gente apresentava muita atividade em pouco tempo. Em pouco tempo, parceria também. E aí a gente chegou a participar dessa revista entre um dos melhores céus do Brasil. E aí, professor, tem um rolê que para mim é um dos motivos da gente ter o CuboCast. Como é que todo cidadão vai ter do bem se não fica sabendo disso, cara? Entendeu, cara? Como é que eu preciso saber a informação errada? Ela chega errado. Quando chega lá no céu, quando eu chego aqui, como é que tem uma estrutura dessa no São Sebastião? O preconceito começa desde aí, né? Sim. Mas eu não estou falando assim, no sentido de como é que essa informação não chega nas escolas, como é que essa informação não chega quem sabe tenha chegado, mas na mídia, né, nos programas jornalísticos da cidade. Porque, cara, coisa ruim é rápido que aparece, cara. Só para complementar a pergunta do Luiz, professor, porque assim, o céu é utilidade pública, né? Sim. Utilidade pública reconhecida já por lei, eu acho, a Praça do Céu é utilidade pública. E também é uma políticas públicas de acesso, tanto à cultura, quanto à economia, quanto à educação e serviço social. Então, ou seja, ele tem todos os âmbitos sociais dentro do município e dentro das políticas públicas. Sim. Inclusive, eu até pesquisei com esses dias que tinha um edital aberto exclusivamente para as praças de céu. Eu até falei, mano, o pessoal precisa saber isso, boas práticas para céu. Precisa saber disso. Falei, mano, relaxa que ele já sabe, cara. Eu tenho certeza que se tu mandar, ele já sabe. Você já sabe. A inscrição foi feita. Professor, é um ambiente tão maravilhoso que poxa, é maravilhoso vocês abrirem a porta para Cubo levar os projetos para lá. Mas os projetos do céu também são muito democráticos. Então tem inscrições, eu soube que tem lá dentro, eu soube que tem inscrições, tem participações societárias, tem participação de fomentos, tem tudo. Uma das minhas perguntas também, como comentar Luiz, o céu, ele já pode ser instituído uma unidade de conservação abadiantubense, cultural e educacional? Sim, claro. Inclusive, aproveitar esse momento para dizer que esse edital que a gente está participando, do Boas Práticas do Céu, é essa parceria, inclusive, da Cubo. Né? Não só a Cubo, como outras instituições que levam o seu serviço, o seu trabalho para dentro da praça. Então, quando a gente foi para Brasília, acho que foi mês passado. Mês passado, né, que eu fui para Brasília, a gente foi convidado para falar um pouco sobre gestão e sobre parceria. Vai só o diretor? Vai só o diretor. Foi um convite. A Brasília também é só um, né? Ninguém faz em Recife. Santarém. E é o segundo ano, aí eu até falei para eles, para mudar de local, toda vez é o mesmo local. Santarém no verão, professor, pertinho da gente. E aí a gente levou levamos a nossa parceria, né? Mostramos lá a parceria de todas as atividades
mostrando, claro, também o trabalho da Cubo, que foi apresentado, assim como o trabalho de outras instituições, né, parceiros. Por esse motivo, a gente foi escolhido para palestrar, né, entre eles lá, falar só um pouquinho do trabalho. E aí eles estão sempre insistindo conosco para a gente poder participar desse edital, que esse edital foi pensado justamente nesses céus que mostram muito trabalho, né, que tem muito desenvolvimento tanto na área da cultura, na área da educação, na área da assistência, e essas parcerias. O nosso céu é um dos mais bem avaliados em termos de recurso, né, porque se vocês olharem muitos outros céus aí do Brasil, eles totalmente abandonados, que a gente fica assim, cara, como é que um instrumento desse fica abandonado? Mas o recurso vai. Pois é, Aí o recurso é do município. Depois que o governo federal entrega, tem toda essa parceria com o município, a responsabilidade é do município. O céu não tem um CNPJ? Não tem CNPJ. Não tem CNPJ. Não tem CNPJ. Hoje a gente é 100% mantido pela gestão. Né? Então a gente É a Secretaria de Administração. Administração. Isso. Sai recurso de lá, totalmente. Inclusive, você sempre fala que A Jace. eu amo A Jace. Jace, queremos você aqui. Também. Aproveitar só dizer assim, a Jace, cada um que vai pro céu tem uma história. Sim. Claro que a gente vai para um local, a gente tem que ter uma história, né? Claro. Mas aí a Jace, ela foi pro céu como punição. Nossa. Eu acho que o Rodrigo... Já entendendo. Ela foi pro céu como punição. E eu não tinha a gente não tinha uma aproximação entre amigos, né? Era profissional. Claro. Era professor, ela era secretária na época. E eu estava no céu, ela estava secretária. Mas depois que ela foi pro céu, hoje a gente tem uma nova conexão, uma amizade maravilhosa entre eu e ela. E ela foi pro céu como punição, né? Mas aí ela conheceu o espaço, ela tem um amor para aquele espaço. E graças a Deus, hoje ela está na pasta da Secretaria de Administração e ela, por este céu, né? Sim. Você chegou como, mano? No céu. No céu. Na praça do céu, por favor. Agora, você chegou. Esse ano eu completo quase 4 anos. 4 anos lá, Isso. mais 15 anos de trabalho no município. Né? Então, eu já trabalhei na Secretaria de Assistência há 10 anos e trabalhei no prédio da prefeitura também. E aí a gente sempre tem os parceiros, né, que vão indicando, olha, traz essa pessoa que vai somar. Então, chegou o meu grande momento de ir para o céu. Né? Eu sempre digo assim, realmente agora eu estou no céu. Esse nome é maravilhoso. Né? Então, já tenho 4 anos e me sinto muito feliz e realizado com o trabalho, com a parceria, com os professores que são mais do que colegas, são parceiros. Então, eu espero ficar por um bom tempo lá, né? E para continuar o trabalho, porque a gente sabe que teatro é um processo, né? A gente vai preparando desde a base. Então, a gente está com as nossas crianças esses 4 anos trabalhando. Né? E a gente já vê resultados, e grandes resultados nas nossas crianças. A Áurea, desculpa, Tá. a Áurea chegou do projeto de um edital que a gente concorreu da Caixa Econômica, Banco da Amazônia. Desculpa. Do recurso da criança e do adolescente. Isso. A gente É o fundo aqui no YouTube. A gente escreveu um edital, ganhamos esse edital, né, fizemos um projeto que chama Girândola e precisávamos, precisávamos de alguns arte educadores para participar desse edital. Como a Rita era uma técnica de referência, também a gente apontou a Áurea, apontamos assim como outros arte educadores. O projeto era só 2 anos, terminou. Aí a gente insistiu lá com a nossa amiga para que pudesse continuar outro projeto dentro do espaço. Legal. Legal. E a gente também sempre envolvida com captação. Eu falo que ela é uma maga da captação. Essa mulher E olha, agora A gente recente... trabalhou, olha, sem querer, sem se conhecer.
Porque eu também fazia parte dos maiores projetos da Rita, eu estava na base do projeto, que é com consultoria contábil. Eu sou contador de formação. Então, toda a parte orçamentária livre, bora resolver, bora. Bati a cabeça, bati a cabeça, da casa ainda 2 da manhã já. Eu acho que é um dos projetos que tu fez parte. Sim, e olha, agora recente eu fui contemplada num projeto de Canaã dos Carajás, né? Com um prêmio de R$10.000. E aí eu concorri com 548 arte educadores, produtores culturais, né? E eu fui selecionada entre os 40 do estado. Legal. Então, para mim, isso foi incrível. E a Rita, claro, né? Nos auxiliando, nos orientando. Olha, o caminho é esse aqui, bora mandar esse material. Essa mulher é E é incrível, né? Então, foi incrível. E aí eu preciso falar para vocês sobre o clipe ainda, sobre o clipe Semente na Parede. Estamos Então, aqui. eu, sempre que eu assisto, eu fico emocionada. Sempre, sempre. E eu sempre estou assistindo. E agora, recente, eu fui para a Secretaria de Educação para uma formação. Era a conclusão, né? Final da conclusão. E aí a equipe me convidou, que era sobre narrativa, sobre literatura infantil, que era o projeto Forma Pará, de alfabetização. E aí eu falei assim, caramba, o que eu vou levar? Eu disse, já sei, vou partir da visualização do clipe, vou convidar os professores a assistir e falar sobre a importância das narrativas, da leitura, do sentimento. E convidei eles a assistirem o clipe. Quando terminei, percebi que todos já estavam emocionados, se identificando, né? E comecei a falar sobre isso, sobre viver o momento, perceber o momento e colocar no papel essas vivências. E eu disse, olha, esse clipe, falei da produtora, da importância da produtora que me ajudou a produzir, eu disse, isso aí foi de uma vivência, de algo que foi muito importante, Claro. né, que foi de uma escuta também e que eu coloquei no papel. E aí dizia para eles, olha aí a importância de termos esse material para colocar em sala de aula para as nossas crianças. Eu disse para eles, pegue esse material que está aí, que foi produzido muita coisa boa, desde 2024, eu falei para eles. Então peguem, assistam, sintam, façam adaptações e contem para essas nossas crianças, para que eles se sintam estimulados também a viver, a perceber os seus momentos, para perceber a importância das suas vivências, porque eu falo assim, eu escutei muitas histórias, eu vivi o meu momento, perdão. Então hoje eu tenho essa facilidade para ouvir o outro, para sentir o outro, para escrever, porque eu fui estimulada. Então a gente precisa estimular nossas crianças, os nossos adolescentes, estimular também o nosso adulto, né? O professor que está cansado. E aí, a gente chega, que era o próximo ponto, né? A Cubo, ela nasce, né, de alguns projetos e tudo mais, mas a gente inicia a Cubo, vamos fazer alguma coisa na Semana de Arte. Aí já tinha passado, eu falei, não, cara, na Semana de Arte é muito importante para Baitetuba, a gente precisa, é aniversário da nossa cidade. Vamos fazer então 3 oficinas de teatro nas escolas, né? E aí o Felipe entrou em contato com uma relação maravilhosa que tem com a Secretaria de Educação. O professor Jefferson indicou as 3 escolas. Nós fomos com os coordenadores aceitaram e você foi lá, né? E aí dentro das 3 escolas nós tivemos, tipo, eu não vou lembrar do nome, acho que nem é legal citar, mas porque pode não estar lá, mas o coordenador, né? A coordenadora, no caso. Quando terminou, ela falou, Luiz, e aí agora? Foi isso. E agora? Tem que vir fazer capacitação dos professores aqui. Não pode ser um dia só. Aí, olha a responsabilidade. Caramba, a gente acabou de iniciar o rolê, né? A gente tinha acabado de iniciar a Cubo, o primeiro projeto da Cubo. Aí nós fomos em outra escola, recepção legal também, né? E aí eu ia te perguntar que é uma piada interna da Cubo.
Eu acho que tu já lembra. Nós estávamos numa escola que assim, Tu escutou era uma Gustavo? turma difícil. Difícil mesmo. E aí nós Das nós- ilhas. Não, naquela cidade. A gente não tinha como levar as ilhas. A limitação de recursos na época era muito forte. Tanto na verdade era um pouco de logística, até porque a Áurea, assim, a gente teve que pontuar a agenda dela, né, para poder fazer. E só, acho que vocês já perceberam, assim, a gente tenta valorizar tudo, assim. A Áurea falou: Luiz, eu preciso de um auxiliar aqui. Olha, ele tem cachê, tá? Luiz, a gente precisa disso aqui. A gente tenta, assim. A gente sempre faz de tudo, A sabe? questão da valorização profissional, e cara, valorizar sempre. todo profissional. Inclusive, obrigado pela visão, porque a partir da tua visão sobre a Exatamente. valorização Exatamente. profissional, a gente sempre, lógico, na nossa possibilidade, financeiramente ajudar todo mundo. Olha. Então, a partir da tua visão, Felipe, a gente vai fazer, porque a hora falou pra gente vai fazer. Só que precisa de uma valorização desse profissional, desse educador, porque ele trabalhou, estudou para isso, tudo mais. A contribuição social do projeto era maravilhosa, só que também teria que existir a contribuição por profissional. Mas não era, às vezes, a profissão não é nem financeira, mas ele está bem fazendo aquilo, de um tempo que ele se dedicou e estudou. A hora trouxe isso para a gente, essa valorização, no nosso cronograma de orçamento sempre está isso. E não está como é que eu não coloco como subsídio, senão apoio financeiro, eu coloco valorização do profissional artístico. É o nome que está no nosso cronograma, não mudo isso em nenhum dos nossos orçamentos. Graças a Deus nunca deu certo, todo edital. Eu te agradeço muito por essa visão. Aí nós estávamos numa sala, assim, que era mano, difícil, assim, pegada, e criança gritando, a Ana já tinha saído, já, assim, da persona dela, né? Mas assim, faz parte da educação, né? E a Rúbia, que estava comigo, que é a produtora da Cubo, nós estávamos filmando filma, logo depois já vai fazer as histórias. E a gente filmou, colocou uma musiquinha, normal, uma trilha, e soltou. Aí ficou 2 minutos, a Alexa, que é outra produtora, falou: Mana, Tu escutou o tu estalo? escutou esse estalo? Era uma criança dando uma bufetada na outra, assim. Sim, discutindo, sabe? A Áurea tá aqui, passando, né? Fazendo o trampo dela, e a criança dá uma bufetada assim, né? Plá, dá pra escutar. Só que a gente não percebeu, porque o foco era a Áurea com. Tinha aquela caixa, né? Sim, e tal, sim. de memórias e tudo mais. Tira isso, pelo amor de Deus, tira A isso, gente pelo tem amor que de Deus. refazer. Mas a gente dá essa filmagem. Como está? E esse relato que a E gente... tu olha, Áurea, tu olha, tu tá bem aqui assim, tu tá bem aqui assim, tu olha assim, Coisa assim. Aí tu voltou. Aí eu falei, aí a gente brincou, mano, o estalo apareceu no vídeo, imagina o que a Áurea escutou. Que no vídeo apareceu. Pô, mas aí são crianças e crianças. Assim que esse relato que foi um pouquinho complicado, a gente teve um relato, ó, a gente teve um relato daqui no Mudual, nas primeiras escolas que a gente foi, que era uma criança que não conseguia participar das atividades. Inclusive é a criança que eu tô no colo. na foto, né? Na foto que ela colou e mentiu, é assim, bora, é assim. Aí eu parei. No papel, né? Professor, eu tava como gestor de projetos, eu falei, pô, mano, você tá ali e vou ficar com as crianças. As crianças minaram. Então a aula consegue levar para dentro de uma sala de aula a participação. Ninguém ficou sem participar. Da mais acanhada, a mais esperta participou. E essa criança, e essa criança que era neurotípica chegou e falou, tio, eu tô muito feliz. E a professora escutou. Só que nisso que ela escuta, eu já tô com olho só lágrima. Aí a Alexa fala, mão, segura. Eu falei, não, tô de boa, tô de boa. Tô de boa. Eu preciso sair daqui. E na foto a criança me acaba. Ela fala, tio, me carrega. Eu falei, vou. Bora, tio, vem aqui. Agora, foi assim, uma das maiores realizações que o Cubo teve foi também com esse projeto que a gente colocou lá. Tudo foi perfeito. Até hoje, para você, Os como relatos. A gente gosta muito desse São lindos. primeiro, assim, por ter sido o primeiro, sabe? E a gente realmente não sabia na hora, né? A gente não tinha essa sede ainda, né? A gente trabalhava na casa do Felipe, no escritório do pai dele, lá em casa, em qualquer lugar. E falou, não, agosto não pode passar em branco. Hoje em dia a gente tem até uma outra visão em relação a isso, tentar valorizar o que já existe no município. A gente já pensa nesse tipo, porque o município ele tem um calendário que é importante, então a gente já acredita que se é a Semana de Arte, vamos tentar contribuir de alguma maneira com a Semana de Arte. Né? Bem como eu falei para você, né? Qualquer atividade do céu, nós
pudermos ajudar, conte conosco. Claro, ela sabe disso faz tempo, né? Entre outros parceiros, a Rita, a gente sempre está conversando, né? O Paladino que estava semana passada aqui também, retrasado. A gente tenta contribuir, né? E, às vezes, na verdade, a gente é meio que entrando, assim, a gente quer participar. A gente se oferece, às vezes a gente pode ir. Exatamente, se oferece. Mas foi o primeiro projeto, né? A gente não estava envolvido, apesar do Felipe ter uma ótima relação, né, na Secretaria de Educação. Mesmo assim foi em 2 semanas, sei lá, 10 dias. Foi corrido. E mas estava no momento de agosto, vocês vão dizer, quem sabe, parece que não sei se é revisão, sei lá, estava um negócio que os professores, os coordenadores também se empenharam para que pudesse acontecer, né? Porque não é fácil você chegar na escola, né? Você como coordenador, como gestor, sabe, e simplesmente acontece, como foi o Guará, né? Você olhou o planejamento, olha, Luiz, vai ter uma atividade lá fora, né? Vai ter uma visitação. Só depois que a gente falou que não ia estar aí, mas a gente falou só depois. Então não é fácil, né? Tá. Quando a gente tem essa que eu falo de parceria mesmo, não é um nome que eu gosto muito, sabe? Mas a gente na maioria das vezes, muito bem recebido, né? E hoje em dia, apesar de que a gente não é tão velho assim na história, mas naquele momento nós éramos, ninguém conhecia. Ninguém sabia o que era Cuba. E aí chega lá 2 marmanjos de preto. Ou senão, o que foi o pior de uma das situações que aconteceu com a gente. Existiu a pessoa colocou o projeto, realizou o projeto e foi embora. Que era o que muitas pessoas tinham preocupação de deixar a gente entrar no espaço. Tipo, o que é que vocês vão deixar? Porque veio tal pessoa e não deixou nada, pegou o projeto e levou embora. Eu falei, Luiz, você tá ligado que a gente está furando uma barreira que uma pessoa já veio, já fez e a gente está querendo fazer, mas para deixar um espaço, ele falou, mano, não. Eu falei, pois é, te prepara para pegar muito, não, te prepara para pegar muito, sim, porque nessa trajetória já teve muitas pessoas. O senhor, 11 anos na Praça do Céu, a Áurea trabalha com isso há 15 anos. Então vocês sabem que existem pessoas e pessoas, só que no meio de tudo é o mesmo meio. Eu falei, mano, a gente precisa conversar, deixar pontuado. A gente teve muita resistência em alguns lugares, mas quando começaram a ver o que a Cubo faz a respeito de vocês também, com vocês, a valorização que te dá o artista, começaram a abrir de fato essas portas, assim, muito bem. As pessoas já ligam pra gente, o Cubo vai fazer o quê em tal data? A gente tá com uma agenda aqui. Aí assim como a gente já pensa também, pô, mano, esse projeto aqui dá lá na Praça do Céu, o São João para liberou a Praça do Céu pra gente. Pra ti eu vou falar assim que acabar esse episódio. Tem uma historinha pra ti também, tem na nossa cabecinha aqui. Olha, até porque a gente não para, né? é sempre bom falar que no trabalho nem sempre temos o caminho de flores, né? Sempre temos espinhos. E na área da educação tem muitos espinhos, né? E depois que aconteceu aquela nossa vivência lá, eu conversei com o professor, diretor da escola, falei do que eu observei, das indicações que eu percebi, né, da importância de trabalhar um pouco mais com algumas crianças. Tudo. Aí ele me falou a situação da problemática que as crianças estavam vivendo naquela época, por isso a reação, né, por isso eles estavam daquela forma. Então, me coloquei à disposição para voltar a outro momento, porque a gente precisa, né? Sim. Então, o nosso trabalho, aquela caixa, naquele momento, eu mudei toda a didática, porque eu senti que o clima estava muito pesado. Aí eu tive que buscar outra didática. Foi verdade. Né? Foi Uma verdade. outra Foi a única técnica. escola que você não fez essa... Aí eu tive que Não, o mudar. professor, ele, inclusive ele posso citar, porque é meu amigo, o professor Fabrício. É maravilhoso. Ele Já foi muito trabalhei acolhedor, muito com ele. entendeu? E ele explicou as problemáticas daquele momento, Sim. né, com aquelas crianças. Apesar de ser criança, né? Tanto faz, mas ele explicou aquela turma realmente. Mas mesmo assim, no momento que ele soube, ele já se aproximou, sabe? Faz parte também, né? A gente já está Faz parte também. Tomado, né? Por contar das ilhas, né? que a gente E foi. professor, essa ida para Brasília lá, tomou beça um bocado de gente lá.
O que veio de novidade lá? O que veio de novidade para O edital, Sim. o edital de boas práticas somente para os céus, né? A gente está concorrendo, a gente vai concorrer, né? A gente escreveu. Como é que funciona? São escolhidos alguns? Sim, É uma vão verba ser distribuída? 5 vencedores Brasil no Brasil todo. Dos 300 céus que se inscreverem, quem se inscrever, vão ser escolhidos 5 em 5 categorias. Em gestão, cultura, não vou lembrar o resto, sei que a gente escreveu em parceria, uma coisa assim. A gente fez a inscrição, na verdade finalizando a inscrição, né, porque prorrogou um pouquinho. Mas o que a gente pedia sempre para o Ministério era isso, né? Precisava ter algo para a Praça Céu que viesse do governo federal. Sim. Né? Porque eles estavam muito na mão do município. Por isso que muitas praças estavam Chega um momento que abandonadas, né? Não conseguiram, não conseguem, né? Não consegue isso. E eles trouxeram essa premiação. Então, o primeiro lugar é 27 mil, tanto, e assim vai, nas premiações. Legal. Áurea, teus projetos novos, que falei, além desse edital, como é que rola esse edital? O que é que você ganhou de lá em Canadá? Esse edital foi de premiação de apoio, né? Apoio aos projetos. Sim. Então, Você escreveu um projeto específico? Não, era contando a história, Sim. a trajetória. Pouco calado. Ela falou o valor, então acho que 10 conto é pouco. Eu acho que quando a Áurea verificou, eu imagino o professor e a Áurea verificando quando eu fico puto. Apenas uma justificativa, 300 caracteres, tu mandou, não vou fazer. A gente escreve junto, a maioria, né? O valor não me deixou tão feliz, mas o fato das pessoas terem valorizado um trabalho daqui de Abaetetuba. Quem foi contemplado? Eu e mais uma pessoa, um rapaz ou um senhor, não conheço. E eles queriam saber a tua trajetória, o que tu faz. E aí, né, Que eu legal. e a Rita escrevemos o que eu Outra faço também que não desde... gosta de escrever, né? Pouco, Rita né? Abreu. E falamos sobre a minha vida, né? As minhas narrativas, os meus contos que eu conto, histórias, e falou dessa importância de ser uma mulher preta de beira de rio e que está na área da educação, que utiliza a sua própria história para educar. Então tá uma narrativa linda de apresentação. Esse projeto você poderia depois deixar para todo mundo ver, né? Já falando de você. Sim, tá muito Conte com a lindo. Cubo para poder Sim. divulgar. Inclusive, Livro também, né? Só um edital para ganhar para você. é só eu quero falar agora. Exatamente. Olha, se vocês não tiverem pra onde, olha, como está aberta, a gente conversa, a gente vai buscando edital. Quando vê se no céu, eu pensei muito no senhor, o Luiz falou, mano, relaxa, que ele já está participando. Mas é muito isso, quando a gente pensa em projetos, a gente liga muito a pessoas. E, poxa, que bom que a gente encontrou vocês. Porque tem projeto, olha, vocês dois podem se inscrever no projeto que está tendo do Premiação Banco do Brasil. É uma premiação para arte e educador. É o que você está falando, só escrever o projeto. Eu acho que é de suma importância para a valorização de vocês, professor também, professora. Eu acho que é isso, a cultura tem que dar essa valorização por escrita, apenas da tua vivência na cultura. Porque um projeto pontuado para o que tu quer fazer é muito fácil. Aliás, desculpa, gente, não é fácil. Não é que tem gente, eu acho que eu nem durmo escrevendo as coisas. Mas do que tu vai fazer para o que tu já fez é diferente. Então essa premiação pelo que tu já fez ao município, à nação, ao estado que você está é muito importante. Comunidade. Muito importante. E professor, a gente, né, deve já saber, uma das nossas veias é a relação social, né? Por exemplo, quando o Bruno esteve aqui falando de hip hop, a gente ficou metade do episódio falando da transformação da Francilândia, que é o bairro que ele mora, né? Pelo hip hop, né? Pelos movimentos tanto de DJ quanto principalmente de dança. Você está há 11 anos no São Sebastião, que é, como eu falei, não sou eu que vou falar São Sebastião, eu nunca fui. Eu fui assaltado aqui, lá em Nazaré, né? Mas, né, mas é tido como um bairro, ou era tido como um bairro perigoso, né? Periférico, sim, porque a gente sabe
como se concentra o domínio comercial e social na cidade. Sim. Quais são as principais transformações de 11 anos aí a partir da criação do CEL? Nossa, não foi só a partir do céu, mas eu posso citar uma primeira política pública que foi implantada no bairro São Sebastião, foi o CRAS, né? Além das escolas, claro, que foi lá para o bairro, mas o CRAS também chegou num bairro que mudou essa realidade da comunidade em si, porque o São Sebastião é considerado um bairro de linha vermelha, né? A gente passava pela ponte, ainda tinha que pagar o pedágio. Tinha a história da ponte, né? Tinha a história da ponte e tinha que pagar aquele pedágio. Então eu estudava com o Tom, eu tinha que dar 50 centavos lá para passar na ponte. E tudo. Então era um bairro muito perigoso. Até um certo ponto, então certos anos ainda é considerado, né, um bairro bem violento, assim como muitos outros bairros do nosso município, porque vocês sabem da questão da sociedade em si. Sim. Né? Mas com as políticas públicas que estão implantadas lá dentro do espaço, o bairro ele mudou totalmente. Hoje a gente fala em questão de valorização até comercial. Tu vai encontrar um terreno, eu lembro de uma época que estão vendendo o terreno no São Sebastião, era 500, 300 reais. Um terreno que tu comprava naquele período que existiam as duas gangues. Saudade né? desse tempo. Do valor. E hoje tu vai procurar um terreno, principalmente lá na Praça do Céu, que tem eu tô até fazendo já. Tem um próximo, né? É mais de 40 mil reais, um pedacinho, menos de 3 metros, né? Se quiser anunciar na rua, aqui te coloca. Então valoriza muito essa situação, né? Hoje também tem as pequenas empresas, né? Os pequenos comerciantes no bairro que conseguem ficar com o seu ponto até 10 horas, 11 horas da noite, que antes não podia. Comentei com eles sobre isso. Eu falei, mano, não sei se foi o festival de cinema que trouxe a movimentação das pequenas empresas, tem uma sorveteria bem de esquina, tem um churrasco também do outro lado. Eu falei, mano, tá tudo lotado. Eles falaram, mano, eu tô rezando que sim, porque até a atividade econômica está se movimentando com o projeto nosso, também pela valorização da Praça do Céu, e isso é maravilhoso, para o município principalmente. Sim. E para os moradores do bairro, que é quem vive o tempo todo lá, né, cara? E aí, mais uma vez, né, a implantação, claro que acho que uma ferramenta social é um município, mas sabe, políticas públicas, né, em periferia, porque né, o periférico é porque está ao redor, né? E justamente o objetivo do CEL ser implantado em todo município é assim, um bairro periférico vulnerável, um bairro de alta vulnerabilidade social. Tem que ser. E se eu não estou enganado, eu posso estar errado, mas esse CEL ele era para ser implantado na Francilândia, mas não teve um acordo em relação ao terreno lá. Você falou que precisa ser doado. Isso, aí parece que houve o Tom foi uma das pessoas que participou da mobilização social, então ele acabou comentando sobre a situação e acabou escolhendo o São Sebastião. Graças a Deus que Que São bom. Sebastião. São oportunidades que aparecem, né? Sim. E quando a gente vê, percebe, né, que é bem vivida, porque na verdade é isso, né? Precisa viver aquele espaço, né? Como na Francilândia o Bruno falou, né? Tem algumas referências de algumas escolas, o IF com certeza mudou a cara da Francilândia, bem como a escola lá Negrão, que ele fala. Eu conheço alguns gestores de lá, sabe que assim como qualquer ferramenta social, aqui no município de Aboidetuba a gente percebe esse migrar da ferramenta social. A partir do momento que tu abre uma ferramenta social e educacional em um bairro, tu tem essa mobilidade, as pessoas começam a ir mais para aquele bairro, começam a vivenciar, participar de projetos. A gente tem exemplos agora, o Praça do Céu foi o primeiro, Leonardo Negrão com o IFPA também, foi na Francilândia. skate na Rodoal, cara. Na nossa época, tu vai falar, vou para o Rodoal. Ninguém ia para o Rodoal. Uma ferramenta social que foi também implantada e que está tendo a valorização em bairro para lá é a Usina da Paz. Sim. Então a gente vê essas ferramentas movimentando tanto a parte cultural quanto a educacional. A gente saiu, eu acho que foi, inclusive nós fomos ver a Rita, né? Não a Rita, né? A peça teatral. Saiu e a gente ficou conversando lá.
lá fora. Colocou, nós filmamos, né? Colocamos equipamento, guardamos, aí ficou batendo papo. Batendo papo, cara, não para a movimentação, assim. Ao Cara, ponto que a de um- cultura faz a relevância de um daquele lugar local, que, ficar sei lá, segurando 2 anos aquele local. atrás, Não. mano, bora embora que vão assaltar a gente, assim, com medo, né? Eu nem sei se iriam, mas, assim, é uma preocupação que a gente tem. Que batendo papo. Bateu uma hora que eu falei, bicho, bora embora, que vai dar 10 da noite aqui. E assim, sabe, suave, tranquilo. Isso é, mais uma vez, você iniciou sua fala, né, falando que a arte ela é capaz disso. De mudar. De mudar, de transformar. Você falou, na verdade, que é a melhor ferramenta. E na Praça do Céu, além da arte, tem o esporte, né, professor? Que a gente vê pessoas praticando esporte na Praça do Céu. Todos Crianças, os jovens, esportes. idosos. Muito bom, ferramenta. Todos os dias, inclusive o pessoal da comunidade até briga com a gente quando a gente cede a quadra do espaço. Porque Vamos ter problemas, existe. Não, mas eu sempre coloco para eles quando a gente ceder o espaço, vai ter dias que não vai ser possível a prática esportiva. Mas existe, a gente tem um grupo da comunidade, um grupo de futebol, um grupo de vôlei, tanto masculino quanto feminino. A galera do vôlei estão dominando lá, é o meu esporte Basquete, também. né? Basquete. Basquete, mas aí é o dia inteiro tá fluindo ali no esporte. Vida longa. E Com muita. certeza. Eu espero. Até alguns anos atrás, quando falaste em relação à usina, vamos dizer assim que em 2015, 2016 a gente não ia conseguir ficar até um certo, se levasse o Festival de Cinema Guará, ficar até um certo horário lá. Sim. Não tinha como mesmo. A gente teve que bater de frente muitas vezes. Parabéns. Com certas Sim. pessoas lá, né? Mas a gente conseguiu, graças a Deus. Nem todo local a gente vai conseguir deixar 100%. Mas, pelo menos, a gente E o Céu debate principalmente com uma das ações dele, né? Que é o desenvolvimento social, que é as ODS, que o Céu faz, que é trazer a igualdade econômica, racial e também tirar a desigualdade social daquele local. Então, a partir do momento que o Céu traz segurança, traz boas práticas públicas, o edital é de vocês, professor, falando bem disso, o edital é de vocês, graças a Deus, está na sua gestão, tá e tudo mais. Mas é isso, tirar a vulnerabilidade social de um local se deve muito à ferramenta social que ele está. Sim. É isso. Meus queridos, quando o diretor começa a me olhar daqui. Tá de costa até. Foi bom pra você, Felipe? Porra. Hein? Só faltou o caderninho aqui, bora escrever. Não, pode escrever um projeto novo. Curtiu, professor? Eu amei. Curtiu? Eu, como eu falei pra aula, a gente estava conversando, eu disse, Aura, a gente vai lá, vamos. Disse, Aura, eu sou muito do bastidores, eu não gosto da entrevista, eu sou uma pessoa assim muito tímida, né, em um certo ponto. Mas eu amei, foi maravilhoso. Gostou? É sempre um prazer, né? Estar na companhia de vocês, porque a gente tem essa energia bate e volta e a gente sonha junto. Então, acho que é isso, sabe? Quando a gente encontra pessoas que acreditam na gente, no potencial da gente e que é sonhador assim como a gente e que realiza sonhos, né? Sim. Porque não basta só sonhar, Sim. a gente tem que colocar no papel e botar em prática. Então, é um prazer, sempre um prazer, vou estar à disposição. Pois é, eu vou falar agora no ar, que eu falei antes. Aura, próximo projeto, próximo espetáculo, por favor, esteja conosco. Professor, esse edital vai sair. Não. E o senhor E vai aí estar aqui você comemorando vem de com a novo gente. falar conosco, entendeu? Essa casa é nossa, entendeu? É pra todo mundo que faz o bem pelo nosso município ou pelo nosso Pará. A gente tá pra conversar, entendeu? Isso que a gente tá fazendo aqui, poderíamos estar fazendo sentado numa praça, né? Numa mesa, a gente almoçando. A diferença é que a gente pode gravar e mostrar para as pessoas, que a gente acha que é o mínimo que pode ser feito. E assim, gente, o Espaço Cubo está aberto a vocês, sempre esteve, professor a Áurea também sempre esteve aberto. Qualquer projeto, a gente está disposto a sentar, a ajudar, a levar para o céu, a trazer o céu para cá. É uma ferramenta que a gente quer. Que, poxa, eu agradeço muito vocês acreditarem na gente, é um sonho que a gente está realizando, a Cubo também é um sonho que a gente realiza.
a passos assim de escrever. Eu falei pro Luiz, mano, é o único sonho com o pé no chão que a gente tem que ter, porque a gente sabe onde a gente vai alcançar, a gente sabe o que a gente vai resolver. E é maravilhoso ter pessoas como vocês com a gente. Eu agradeço muito por aparecer nas nossas vidas. Eu sempre me emociono muito falando de vocês, dos nossos projetos e o sentimento de gratidão de vocês estarem na nossa casa e a casa também de vocês a partir desse momento. Eu só tenho a agradecer. Agradecer porque os frutos eles estão acontecendo, o resultado de todo o nosso trabalho. Essa semana eu fui premiada, homenageada dentro de um projeto chamado Pérola do Tocantins de dança. E assim como eu, Augusto Neves, a Lilaí, fomos homenageados dentro desse projeto. Uma premiação linda que tinha uma poesia, que falava que eu sou uma pessoa que, além da voz, o corpo representa a Abaetetuba dentro do seu trabalho. Sexta-feira eu vou estar na Câmara dos Vereadores também para ser homenageada. Então, esse ano tem sido maravilhoso. Maravilhoso. Reconhecimento, premiações, parcerias, projetos realizados, projetos já pensados que vão acontecer em 2026. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e dizer que está renovada a parceria. Com certeza. Assinado, Aproveito para agradecer ao meu diretor só também. Só não tem uma gaveta aqui para você assinar o contrato. Agradecer ao meu diretor que está aqui, que é sempre um prazer estar na companhia dele, um prazer realizar um trabalho junto com ele, junto com a nossa equipe, que são grandes profissionais. Ele é um grande profissional que conhece cada um de nós, conhece as nossas potencialidades e nos deixa livre para produzir. E no final dá tão certo. Ele mesmo diz assim, vocês realmente não conversaram? Porque quando ele vai organizar a ordem de apresentações, assim, tá tudo a ver, uma apresentação com outra. Então, por que isso dá certo? Porque ele acredita na gente, nos dá possibilidade de construir da forma como a gente quer e que dá tudo certo. Então, muito obrigada pela parceria e que 2026 a gente possa estar junto não também, se Deus quiser. Vários anos. Tudo certo do lado aí? Preciso pedir, comentem, curtam, compartilhem, sininho, tudo lá que vocês mais jovens. Façam muita gente também no Instagram, Sempre tem pessoas como essas aqui, lá, A gente está rodeado de ótimas pessoas. Na verdade é essa. Tudo certo, Paulinho? Certo, tudo bom. É nóis, foi mais um. Um abraço, Antônio.